Existe uma canção de ninar bem fofinha lá nos Estados Unidos que diz o seguinte: do que as garotinhas são feitas? Do que as garotinhas são feitas? Açúcar, tempero e tudo que é de bom. É assim que as garotinhas são feitas. What a little girl's made of, what a little girl's made of. Sugar and spice and all things nice. It's what little girls are made of. Mas e se alguém fosse lá e jogasse acidentalmente um elemento extra nessa composição? E se alguém fosse lá e jogasse uma lata de UPS? Uma lata de porrada, vamos dizer assim. Então, o resultado dessa mistura, obviamente, só poderia ser um bando de garotinhas fofinhas. Fofinhas, mas queriam descer o cacete em todo mundo que aparecesse pela frente. Olhem lá no céu! São insetos! Não, são pirulitos voadores. Não, são as meninas super soco! E mais uma vez, o dia foi salvo, graças às nossas meninas, o UPS. Então, pessoal, o que eu acabei de narrar pra vocês, curiosamente, não foi o enredo de Meninas Superpoderosas, mas sim o de um curta animado chamado UPS Steel, que traduzindo ficaria como ensopado de UPS. Um desenho curtinho, de apenas 2 minutos de duração, criado em 1992, cerca de 6 anos antes da série da Florzinha Lindinha e Docinho. E cuja história nada mais era que uma brincadeira com a quebra de expectativa, até porque ninguém esperaria que menininhas fofinhas fossem sair por aí espancando pessoas, não é? E a brincadeira já começa logo na introdução, onde temos um cientista, utilizando os mesmos elementos citados lá naquela canção de ninar, que eu falei no comecinho do vídeo, para criar uma garotinha. Só que acidentalmente ele acabou adicionando uma lata de UPS, que a gente podia resumir aqui no Brasil como uma lata de porrada, uma vez que essa é uma gíria norte-americana geralmente utilizada quando você quer descer o braço em alguém. E o resultado acabou sendo 3 garotinhas que saíam por aí espancando bandidos. As UPS Girls. Tem alguma coisa errada por aqui. Bom, e como essa animação super esquisita acabou se transformando nas meninas superpoderosas que nós conhecemos hoje, e como a lata de UPS virou o tal elemento X, é o que nós iremos tentar desvendar aqui nesse vídeo. Pois é, pessoal, chegou a hora da gente contar a história de criação de um dos desenhos animados mais marcantes da antiga Cartoon Network. Um desenho que ainda continua muito popular e querido, e não só pela nossa geração não, mas também pelas crianças de hoje. Essas meninas se tornaram atemporais, não é à toa que já contam com 3 séries diferentes, a original, uma japonesa e um reboot. Sem falar que elas estão prestes a ganhar um 4º desenho, um desenho que inclusive trará de volta os criadores originais lá da série dos anos 90, uma série que, aliás, era muito à frente do seu tempo. Eu não sei se todos vão lembrar, mas a história de fundo desse desenho, na verdade, era um fucking paradoxo temporal, incluindo viagens no tempo e o fato das meninas serem as verdadeiras responsáveis pelas suas próprias criações. O quê? O quê? O quê? O quê? Uma coisa de explodir a mente, né? Que viagem! Sem falar que esse desenho carregava várias semelhanças com outro que foi criado ali na mesma época. Eu não sei se você chegou a reparar, mas Meninas Superpoderosas e Laboratório de Dexter traziam diversas coisas em comum. Começando pelo fato de que o cientista que aparecia lá na versão original, no UPS Steel, parecia um Dexter adulto. Será que essas séries dividem o mesmo universo? Então, é isso que a gente vai tentar descobrir agora. Vamos, meninas! Vamos salvar o dia! Bom, para contar a história de hoje, a gente vai ter que voltar lá pro comecinho dos anos 90, quando um conglomerado de mídia chamado Turner decidiu comprar a quase falida Hanna-Barbera para usar o seu grande acervo de desenhos animados para criar um canal totalmente dedicado à animação, a Cartoon Network. On behalf of the Turner Broadcasting System, I want to welcome you to the launch of the world's only and first Cartoon Network. E em resposta a isso, a Nickelodeon, para tentar se destacar entre os canais infantis, passou então a investir em desenhos originais, surgindo assim séries como Ren e Stimpy, Doug e Rugrats, os Anjinhos, que obviamente passaram a chamar mais atenção que os desenhos antigos que a emissora concorrente exibia.
se iniciando assim uma espécie de guerra entre esses dois canais. Só que como a Turner não investia muito dinheiro no seu novo estúdio de animação para fazer novas produções, e eles não podiam simplesmente se dar ao luxo de iniciar uma série completa sem saber se ela faria ou não sucesso, um cara chamado Fred Sabert, que na época era o presidente da Hanna-Barbera, resolveu criar para Cartoon uma espécie de programa para exibir desenhos originais baratos, mas só que no formato de curta-metragem. A ideia era aproveitar os artistas já contratados pelo estúdio Hanna-Barbera para que eles desenvolvessem animações curtas e de baixo custo, que seriam exibidas num programa mensal, e com base na popularidade, eles poderiam escolher as melhores para aí então desenvolver em cima delas uma série que não trouxesse prejuízos, surgindo assim o programa Desenhos Incríveis o Show, que estreou na Cartoon Network lá em fevereiro de 1995. É uma odisseia de produtos inventivos do Cartoon Network. São desenhos a escolher. Desenhos Incríveis, o show! E dentre os artistas que se propuseram a criar curta-metragens para esse projeto, estavam dois nomes que serão essenciais para a criação das Meninas Superpoderosas, que são os amigos Craig Douglas McCracken e Gendy Borisovich Tartakovsky. Dois caras que têm praticamente a mesma idade, os dois nasceram nos anos 70 com apenas um ano de diferença, sendo o primeiro na Pensilvânia, Estados Unidos, e o segundo obviamente na Rússia, e que possuíam uma bagagem cultural meio que parecida. Os dois haviam crescido sob a influência dos clássicos super-heróis das histórias em quadrinhos. Não é à toa que acabaram se tornando grandes amigos quando cursaram juntos a faculdade de animação do Instituto de Artes da Califórnia. Só que nesse começo de carreira, foi o Craig que teve um pouquinho mais de destaque. Um desenho que ele criou chamado Joey Sem Pescoço, que contava vários casos envolvendo esse personagem estranhão aqui, que sempre era ridicularizado pelos outros, mas no final acabava saindo por cima, que acabou ficando bastante famoso nos circuitos de animações independentes. O que acabou colocando seu nome em destaque e praticamente lhe garantindo um emprego como diretor de arte num desenho animado chamado Dois Cachorros Bobos, uma das últimas produções do período clássico da Hanna-Barbera. Bom, mas é claro que ele não ia esquecer o seu amigo, né? E ele fez questão de levar junto o seu colega russo para fazer parte da equipe. E com os dois na Hanna-Barbera, bem na época que o estúdio estava pedindo para os seus artistas criarem animações originais, é claro que eles não perderam a chance, né? E se aproveitando de antigos trabalhos que eles haviam desenvolvido para o curso de animação, cada um criou seu próprio curta para ser exibido nos Desenhos Incríveis o Show. O Gendy adaptou um desenho seu chamado Laboratório de Dexter, cuja versão original era muito diferente da versão que a gente viu na TV. Esse vídeo aqui é o original, feito enquanto ele estava na faculdade de artes. A Didi é praticamente idêntica à que a gente conhece. Porém, olha só como Dexter era bem diferente mesmo. Já o Craig decidiu transformar em curta não aquela animação que a gente viu, o Joey Sem Pescoço, mas sim um outro desenho seu, que ele também havia produzido alguns anos antes para o seu curso, que foi aquele que a gente comentou no começo do vídeo, o chamado Up As Steel, que brincava com aquela canção de ninar que dizia que as garotinhas eram feitas com açúcar, tempero e tudo que há de bom, mas acrescentando um ingrediente extra, a lata de Up As, para criar as garotinhas porra louca que saíam descendo cacete nos bandidos. Uma curiosidade interessante dessa animação é que as meninas possuem olhos grandes não por referência aos animes, mas sim às pinturas da artista americana Margaret Kane, que desenhava umas crianças com os olhos bem arregalados. Já os braços e pernas foram desenhados utilizando como base meias recheadas com areia. Na verdade, meninas, vocês aqui são nojentas, com suas cabeças grandes, olhos enormes, corpos pequenos. Uma outra coisa interessante é que o Utônio dessa animação era bem diferente e esquisitão, mas parecia um cientista maluco, algo totalmente oposto ao Utônio que a gente conhece, que era bem galanzão de cinema. E falando nas alterações que foram feitas, a principal com certeza foi a retirada daquela gíria pra porrada. Até porque ela é tipo um palavrão, né? Algo nada adequado para um programa infantil. E por isso a lata de Up As acabou sendo modificada para o famoso Elemento X. E o título do desenho também foi rebatizado. Se antes ele significava algo como ensopado de Up As, no curta, produzido para Cartoon Network, ele já recebeu o título de Meninas Superpoderosas. Somos as meninas superpoderosas!
Outra coisa bem curiosa é que na animação original, as meninas enfrentavam primeiramente a Gangue Gangrena e posteriormente uma versão prévia do Ele, que aliás, abrindo um parênteses aqui, tinha o nome original de Diabo mesmo, pra quem sempre teve dúvida do que o Ele representava. Porém, já no curta produzido para Cartoon, o inimigo inicial acabou sendo Fuzz e Confusão. Enfim, mas agora reparem nesse vídeo aqui, os créditos do curta produzido pelo Gant. Olha só o nome que aparece. Agora vê esse outro vídeo, os créditos do curta das Meninas Superpoderosas, que foi produzido pelo Craig. E é por isso que a gente pode chamar essas duas séries de irmãs, porque elas foram coproduzidas por esses dois artistas em conjunto. E é por isso também que o Dexter ficou tão diferente da versão original, e acabou ganhando os traços do primeiro Utônio, que é visivelmente o estilo de desenho do Craig. Não foi exatamente o que eu esperava, mas até que eu sou bem legal. Bom, e com esses dois curtas produzidos, eles acabaram sendo os escolhidos para abrir o Desenhos Incríveis o Show lá em fevereiro de 2005. E aliás, eles foram exibidos em sequência nesse bloco, e como o programa sempre passava 3 desenhos inéditos por mês, logo após esses dois, também foi transmitida uma outra animação chamada Yucky Duck, que acabou não agradando e não ganhou nenhuma série. E assim, mês após mês, cada vez mais animações originais foram sendo produzidas e exibidas nesse mesmo esquema. Algumas que se destacaram mais, outras menos, e o programa acabou atingindo sim o seu objetivo. Tanto que um ano após a sua estreia, a Cartoon Network já estava produzindo uma série completa para o curta que havia mais se destacado entre todas essas animações. E que não foi As Meninas Superpoderosas, mas sim o Laboratório de Dexter, que estreou em abril de 1996. E vendo que o projeto deu certo, em 1997, mais 2 curtas ganharam sua própria série em animação, que foram A Vaca e o Frango e Johnny Bravo, que também tiveram a sua primeira exibição lá no Desenhos Incríveis o Show. Já quanto às Meninas Superpoderosas, então, o pessoal da Cartoon até que tinha gostado delas, mas eles ainda não tinham certeza se esse era um desenho realmente com potencial. Em alguns grupos de discussão que os executivos do canal montaram para ouvir a opinião das crianças, a animação parecia não agradar muito os meninos. E para tirar mais uma prova, eles decidiram produzir mais um episódio, para também ser exibido lá naquele programa de testes. E assim o Craig desenvolveu mais uma aventura para essas meninas, onde dessa vez elas enfrentavam o trio Ameba, que reparem, foi o 4º grupo de vilões criados para essa história, e que apesar de terem sido criados para mais um episódio piloto, continuaram na série oficial. E aí sim, o desenho finalmente agradou o pessoal lá da Cartoon Network e garantiu a sua própria série em animação, se tornando o 4º desenho animado original do canal e o último produzido pelo clássico estúdio da Hanna-Barbera. As Meninas Superpoderosas. Pois é, nesse período aí, os desenhos originais da Cartoon já estavam se mostrando bastante lucrativos, o que compensaria a criação de um estúdio próprio. E foi aí que os profissionais que já trabalhavam com as animações originais migraram para o novo Cartoon Network Studios. E a Hanna-Barbera foi cada vez mais sendo deixada de lado, até que finalmente foi desfeita lá no ano de 2001. Já quanto às nossas meninas, então, elas com certeza foram a produção mais bem sucedida da era Cartoon Cartoons, e a mais bem sucedida mesmo, já que a sua estreia foi considerada a estreia da Cartoon Network mais assistida daquela época. Esse desenho animado teve no total 6 temporadas, que foram produzidas ininterruptamente de 1998 até 2005, totalizando 78 episódios, 136 se contarmos que cada programa exibia cerca de 2 capítulos por dia. Isso tirando os 2 curtas exibidos no programa Desenhos Incríveis o Show e alguns especiais, como o de Natal, produzido lá no ano de 2003, e o episódio em comemoração ao 10º aniversário, que foi lançado num DVD comemorativo em 2009, onde o macaco louco finalmente consegue dominar o mundo, devido à ação de um artefato mágico, o transformando assim num lugar melhor. Todos os dias estão salvos, graças ao macaco louco. Só que logo ele ficou entediado com a paz. Isso está me enlouquecendo! E fez o mundo voltar a ser a mesma coisa que era antes. Aliás, foi nesse especial que o rosto da senhorita Bellum finalmente foi revelado. Ah, é claro que não podemos esquecer do filme, né? O filme que chegou aos cinemas em julho de 2002 e que foi um enorme fracasso. Ele custou 11 milhões de dólares para ser produzido e só arrecadou 16. Mas
Mas o dia não poderia ficar pior do que já está. Só que é bom lembrar que eles competiram com Lilo e Stitch, né? Então até que existe uma boa explicação pro flop gigante. Enfim, mas muito do sucesso desse desenho, eu acho que a gente pode atribuir à sua história. E sim, apesar de cada episódio ter uma história única, a série possui sim uma sequência de acontecimentos e uma interessante história de fundo. Uma história de fundo bem coesa, em comparação a outras animações da mesma época, que não se importavam muito com continuidades. E o mais legal dessa lore de Meninas Superpoderosas é que ela inclui até uma espécie de paradoxo temporal. No caso, as Meninas Superpoderosas são tecnicamente responsáveis pelo seu próprio nascimento. Meio maluco, né? Mas calma que logo isso vai ficar mais claro. Bom, a abertura do desenho já deixa bem claro que o professor Utônio é um cientista que está querendo criar as garotinhas perfeitas. E no 7º episódio da primeira temporada, nós acabamos sabendo que o macaco louco, antes de virar um super vilão, na verdade era o macaquinho Caco, um simpático assistente do professor que sempre o ajudava com seus experimentos. Só que quando ele adicionou acidentalmente o elemento X na receita e causou uma explosão, o macaco acabou se tornando super inteligente, e devido ao fato de ter ficado de escanteio após a chegada das garotas, ele se revoltou e passou então a odiá-las. O quê? O quê? Eu não acredito! Tivemos nosso próprio macaco de estimação? Porém, nessa história toda aí de início, uma coisa que ainda não tinha ficado muito clara era a motivação pro Utônio criar essas garotinhas. Afinal, ele queria filhas, brincar de Deus, o que diabo será que ele queria? Bom, isso acabou sendo respondido no 3º episódio da 4ª temporada. Um episódio que começa com o Dia dos Pais na escola para falar sobre as profissões, e onde o professor revela que nem sempre quis ser um cientista, porém que existe um evento em específico que o motivou a gostar de ciência. E ao ouvir isso, o macaco louco tem então a ideia de voltar no tempo para esse momento em específico, para poder então alterar o destino. Ele queria fazer com que o Utônio perdesse o interesse pela ciência e consequentemente não criasse as garotinhas. E é o que ele fez. Ele voltou para Townsville de 1959. O que é isso? 1959? Funcionou! Foi até a sala de aula onde o Utônio estava como aluno, que curiosamente também estavam a senhorita Kane e a senhorita Bellum, ou seja, todos esses personagens têm a mesma idade, e então o sequestrou com a intenção de impedir que o tal evento que o faria ter gostado de ciência acontecesse. Escuta aqui, você não vai ser inspirado a criar as meninas superpoderosas hoje. O quê? Porém, ele não esperava que as meninas superpoderosas iriam lá atrás, e elas, felizmente, conseguiram salvar o pequeno professor. E foi nesse momento do salvamento, quando ele olhou as meninas contra a luz e viu um tipo de aparição divina, que os eventos da sua vida foram alterados. A partir desse momento, ele tomou gosto pela ciência, pois ele queria não só entender o que era aquela aparição, mas também reproduzir essas garotinhas perfeitas. E assim, mais uma vez o dia foi salvo graças às meninas superpoderosas, mas graças primeiramente ao macaco louco. Foi minha culpa. Foi minha culpa. Ou seja, se o macaco louco não tivesse voltado pro passado para sequestrar o Utônio e as meninas não tivessem ido atrás para salvá-lo, o professor nunca teria se interessado por ciência e, consequentemente, não as teria criado. Um fucking paradoxo temporal. E falando em tempo, uma viagem no tempo é o motivo para elas nunca tirarem folga e atenderem todos os pedidos para salvar a cidade. Num episódio da 2ª temporada, ao correrem tão rápido ao ponto de viajar para o futuro, as meninas descobrem que sem elas, a cidade estaria totalmente destruída, os monstros a dominariam e as pessoas que elas amavam estariam em estados deploráveis. Por que nos deixaram superpoderosas? Por quê? Não estavam aqui para nos proteger. Já um outro paradoxo dessa série é que os monstros só atacam a cidade porque as meninas superpoderosas foram criadas. Na lore dessa série, existe um local chamado Ilha dos Monstros, um local onde obviamente os monstros gigantes vivem, e eles acabaram criando um bizarro rito de passagem. Para ser considerado um herói nessa sociedade, os monstros têm que ir até Townsville, enfrentar as meninas superpoderosas e sobreviver. Sendo assim, os monstros só vão até Townsville porque as garotas estão lá, e as garotas não podem sair da cidade, porque senão o destino será terrível, como foi mostrado no episódio em que elas vão pro futuro. Ou seja, elas estão presas dentro de um paradoxo, de onde nunca poderão escapar.
Ah, uma outra curiosidade interessante sobre os monstros é que eles realmente foram inspirados nos seriados tokusatsus japoneses, como Godzilla, os Super Sentais e Jaspion, por exemplo. O macaco louco, inclusive, é uma referência ao Dr. Gori, um cientista gorila espacial que era o vilão de um tokusatsu chamado Spectreman. Já quanto àquele universo compartilhado com o laboratório de Dexter que a gente citou anteriormente, então, isso não só tem a ver com o fato dos dois criadores serem amigos e terem trabalhado juntos nessas duas séries não, mas sim pelo fato delas estarem conectadas devido aos Amigos da Justiça, um grupo de super-heróis que existem no universo desses dois desenhos. Os Amigos da Justiça. Sem falar que o próprio Dexter aparece em alguns episódios como figurante na cidade de Townsville. Bom, mas independente do sucesso, o Craig, o criador original das Meninas Superpoderosas, curiosamente só trabalhou nas 4 primeiras temporadas da animação clássica. Ele abandonou o projeto em 2003 para desenvolver uma nova série para Cartoon Network, que foi a Mansão Foster para Amigos Imaginários. Quanto às 2 últimas temporadas das meninas, então, elas estiveram a cargo do Chris Savino, um cara que posteriormente iria criar o desenho The Loud House para Nickelodeon. E o motivo do desenho da lindinha Florzinha e Docinho ter sido cancelado em 2005 não teve nada a ver com a audiência ou fórmula saturada não. Na verdade, o desenho só acabou porque os principais nomes envolvidos na sua produção quiseram sair e se dedicar a novos projetos. Ele detesta a gente, detesta mesmo! E é aí que chegamos na história por trás do reboot, que foi aquela série produzida entre 2016 e 2019. Que foi bem criticada pelos fãs da franquia. Não só porque eles meio que estragaram ou não valorizaram alguns personagens importantes da série original não, mas também porque eles incluíram uma quarta menina. Uma menina que foi criada naquelas tentativas fracassadas do Tônio em criar a garotinha perfeita, mas que ao invés do elemento X, ela acabou recebendo por engano o elemento W, que lhe dava poderes telecinéticos. Que, abrindo um parênteses aqui, não tinha nada a ver com a proposta original do seu criador. A proposta dele é que as meninas eram um bando de garotinhas que desciam a porrada em todo mundo. Já o motivo desse reboot ter ficado tão diferente, eu acho que vocês já sabem o porquê, né? Não tinha ninguém na produção desse reboot que estava anteriormente envolvido no projeto original. Por que ele faria isso? Então, eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá em 2010, mais ou menos, a Cartoon Network decidiu investir em live actions, surgindo pérolas como ACQ, Confusões ao Quadrado, e diversos outros seriados fracassados, que acredito eu, nunca chegaram aqui no Brasil. E sentindo que as animações estavam sendo pouco valorizadas pela Cartoon nesse período, o nosso amigo Craig, após finalizar Mansão Foster, decidiu apresentar o seu novo projeto de desenho para Disney, que foi como nasceu Galaxia Wonder em 2013. Já mais recentemente, ele produziu uma animação para Netflix, o desenho Kid Cosmic, mas que também acabou sendo cancelado. Só que o mais legal é que agora a Cartoon Network está querendo meio que apagar a imagem negativa deixada pelo reboot de 2016 e criar um novo reboot, agora digno, para as Meninas Superpoderosas. E para isso, eles recontrataram o criador original para desenvolver um novo remake, que dessa vez deve manter a essência do desenho lá dos anos 90. Meninas superpoderosas, queremos pedir desculpas. Não percebemos como são especiais para nós. Vão nos dar mais uma chance? Outra coisa legal é que Mansão Foster para Amigos Imaginários também está sendo reinicializado. Esses 2 desenhos atualmente estão em processo de produção pela divisão europeia do setor de animação da Cartoon Network, que aliás foi batizada como Hanna-Barbera Europa Studios, em homenagem às origens desse canal. Vamos nessa! Ah, só como curiosidade, o criador de Laboratório de Dexter, o russo Genji, acabou se tornando um grande nome atual do campo da animação. Ainda na época da Cartoon, o cara fez Samurai Jack e Titã Simbiônico, e depois emplacou a série de filmes do Hotel Transilvânia, franquia na qual ele continua trabalhando até hoje. Outras animações atuais que ele produziu e que são muito boas são Primitival e Unicórnio Guerreiros Eternos, que aliás estão disponíveis na HBO Max. Bom, já uma outra coisa que a gente não comentou, mas que eu tenho certeza que vocês querem saber o porquê de ter sido criado, foi o anime, né? Que tinha uma proposta totalmente diferente da série clássica. E aí, você sabe por que eles fizeram essa pérola?
Então, né? Na verdade, esse foi um projeto encabeçado pela própria Cartoon Network japonesa. E ele foi criado num período em que esse canal tentou ficar popular lá na Terra do Sol Nascente. Sendo assim, eles fizeram uma parceria com a Toei Animation, a empresa responsável por Dragon Ball, e adaptaram a história para uma que fosse mais do interesse do público japonês. O que não deu certo, né? O resultado, pelo menos pra mim, foi bem deprimente. Elas são pequenas aberrações, não são? Ah, uma curiosidade é que o desenho Hi Hi Puffy Hami-Yumi também foi feito nesse mesmo esquema. Eles fizeram com foco no Japão, só que diferente do caso anterior, dessa vez a produção foi totalmente realizada nos Estados Unidos. Mas enfim, voltando às Meninas Superpoderosas Geração Z, então, nós já podemos considerar como uma série completamente diferente, né? Que a gente pode falar talvez em um outro momento mais oportuno. E é isso, pessoal. Acho que nesse vídeo deu pra gente aprender bastante coisa, né? Principalmente que garotinhas são feitas de açúcar, tempero e tudo que há de bom. Mas, e quanto aos garotos? Como eles são criados? Bom, daí a gente tem que ouvir a segunda parte daquela musiquinha de Ninar que a gente ouviu no começo do vídeo, que diz que eles são feitos de pelos de axila, caracóis e rabo de cachorro. E o resultado? Bom, acho que isso daí já dá outro vídeo. Somos os meninos desordeiros! Comenta aí embaixo se vale a pena ou não fazer um vídeo só sobre os meninos desordeiros, os mais poderosos vilões do universo das meninas superpoderosas, e os únicos com real potencial para derrotá-las numa batalha. E assim, mais uma vez, o dia foi salvo, graças às meninas superpoderosas.